dia, boa sexta-feira e mais uma semana está terminando e hoje nós temos geografia. Vamos falar um pouquinho sobre as cidades brasileiras, mas num outro aspecto. Lembra que a gente estava falando sobre as cidades, sobre as funções de cada cidade, se elas eram planejadas ou se elas foram criadas conforme a necessidade? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização dessas cidades. A gente vai falar um pouquinho como era viver dentro dessas cidades. Todas as nossas próximas aulas, até terminar o bimestre, a gente vai tentar olhar para as cidades como se nós estivéssemos dentro dela. Era legal de viver? Como que era viver nessa cidade, né? Se ela era mais rural, se elas são mais urbanas, se existem problemas sociais, se existem problemas ambientais. E nós vamos observar esses detalhes. Como que era viver nas cidades brasileiras e como que foi esse processo de urbanização. Mas urbanização, o que é urbanização? O que é urbano, gente? Lembra que a gente tem o aspecto rural e o aspecto urbano? Rural que tem a ver com campo, com as fazendas, com o sítio. E urbano tem a ver com as cidades, prédios, indústrias, o movimento, o comércio. Então, a urbanização ela tem a ver com o processo que as cidades brasileiras demoraram ou fizeram ou se desenvolveram para chegar do rural até o urbano, porque a gente sabe que a maioria das cidades brasileiras hoje, elas são urbanas. Raras são as cidades que têm mais rural do que partes urbanas, né? A maioria nós vemos cheias de parte urbana. A nossa cidade, aqui, a gente tem mais cenário urbano ou mais cenário rural? Com certeza a gente tem mais cenário urbano. E é sobre isso que a gente vai falar. Lá no nosso livro, na página 15, a gente vai ter um texto que vai contar como que era viver na cidade brasileira em 1937, antes da década de 40. Vocês vão ler esse texto, vão ver quais são as falas das pessoas que moravam nas cidades e vocês vão responder o diga aí. Eu sei que aqui tá dizendo para responder com os colegas, mas a gente sabe que a gente não consegue fazer isso. Então, vocês vão responder a resposta de vocês. Vocês vão ler o texto, não esqueçam de ler o texto, ele é importante. Ele traz relatos muito importantes sobre como era viver aqui no Brasil antes da década de 40. E vão responder a questão A, B e C. Aí, na página 16, vai falar sobre essa urbanização. Como que aconteceu isso? Porque o Brasil, antes, ele não era urbano. Lá no ano de 1937, onde o textinho está falando, ele não era urbano. A maior parte do nosso Brasil, ele era rural. E foi a partir de 1940 que tudo isso mudou. Foi aí que tudo mudou e as cidades brasileiras começaram a se tornar urbanas. Teve o processo da urbanização. Mas por quê? Aqui o livro vai trazer a explicação, dizendo que muito disso tem a ver com o trabalho, com o crescimento das indústrias. Lembram do bimestre passado que a gente falou sobre o crescimento das indústrias, sobre a migração interna que a gente viu o pessoal se movimentando pelo país por causa das indústrias? Então, as indústrias também tiveram o seu papel na urbanização do nosso país, porque começou a crescer o nosso país, começou a ter indústrias, começou a ter trabalho, então o pessoal começou a sair do campo e vir para a cidade, então a cidade teve que também aumentar. E o nosso Brasil foi se urbanizando, né? Foi deixando de ser rural para ser urbano. Muito disso também tem dos imigrantes que vieram de fora, de outros países. Eles vieram para o Brasil, então também teve que crescer. As nossas cidades também tiveram que crescer, porque vieram mais pessoas para morar aqui, então o espaço urbano também teve que crescer. Nós temos aqui várias figuras. Olha só com a prof. Aqui nós temos os imigrantes chegando em Santos. Aqui nós temos as pessoas vindo do Nordeste para São Paulo para trabalhar. Na página 17 aqui a gente tem os operários na fábrica de tecelagem de São Paulo. Então, muitas dessas pessoas que estão aqui, elas vieram lá do rural, lá da fazenda, lá do sítio, para a cidade para trabalhar.
Aqui também a gente tem a construção do novo viaduto de obras, que também trouxe mão de obra, também trouxe mais pessoas para o cenário urbano de São Paulo. E aqui por último a gente tem as obras de pavimentação da rodovia de Goiás, tá? Então essa pavimentação aqui também liberou acesso à implementação de outras e grandes indústrias de automóveis brasileiras. Vocês viram quantas coisas foram acontecendo no Brasil para que ele fosse se urbanizando e deixasse de ser só rural e também tivesse paisagens e cenários urbanos? Então, aqui na página 18 até a página 22 são atividades sobre esse texto, sobre essa urbanização que nós estamos falando. Vocês vão ler e vocês vão responder. Voltem no texto, peguem as informações. Aqui na página 18, ele vai mostrar uma tabelinha da quantidade de pessoas que viviam no rural e no urbano decorrente com os anos. E vocês vão perceber que foi muito rápido, que em 1939, 1930, muitas pessoas viviam no rural. E depois de 1940, lá em 1950, 60 e 70, isso aumentou muito e a maioria era urbano e não mais rural. Foi em cerca de 30 anos que o cenário brasileiro mudou. E é sobre esse cenário, é sobre essa urbanização que vocês vão fazer as atividades de hoje. Tranquilo? Então hoje a gente vai ficar só no nosso livro, não vamos para o livro de atividades. Nós vamos fazer as atividades da página 18 até a página 22. Mas não se esqueçam de ler com atenção o conteúdo e destacar tudo aquilo que é importante. Tranquilo? Um beijo e até daqui a pouco na nossa aula de filosofia.